Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para o vídeo, né? O vídeo mais esperado aí, porque eu acredito que todos querem entender perfeitamente como montar cada um seu preset aí de acordo com a sua banca. E esse vídeo é voltado para isso, tá? Bom, vamos lá, vamos ao vídeo. Vou abrir aqui o painel de configurações do EA, tá bom? E vou começar a explicar aqui para que serve cada parâmetro. Aqui, basicamente, você já deve estar sabendo, né? Porque aqui é aonde você vai inserir o código de ativação do EA, se você está testando em conta demo ou se está habilitando ele em conta real, isso não importa, tá bom? Aqui você vai ativar esse painel do gráfico, você vai deixar marcado em cima para que ele apareça esse painel aqui com as informações no gráfico. O número mágico, né? Esse número mágico aqui, você colocar o EA em vários ativos, se você troca o número mágico, um robô não vai fazer interferência no outro no gráfico. Lembrando que se você está em conta RED, não precisa se preocupar com isso, tá? Se você tiver em conta NET, tudo bem, mas se for em conta RED, não precisa estar trocando esse número aqui, porque o EA não vai fazer interferência em nenhum dos outros que tiver nos outros ativos, tá? É, já que eu comentei sobre esse parâmetro, eu recomendo sempre que você sempre opere com o EA em conta RED, tá? Não opere em conta NET, por causa da estratégia, ok? Aqui é a determinação do EA, que você vai determinar se você está operando com espaçamento de pontos, de tickets, de pips, né, pipettes, ou porcentagem, tá bom? Como nós estamos operando ações, vamos deixar marcado aqui no parâmetro ideal, porque é ticket. Aqui é a opção de entradas, né? Se o robô vai trabalhar somente em compra, somente em venda, se ele vai trabalhar em compra ou em venda, ou se você vai desativar, né? Nesse caso, vamos deixar marcado aqui para que ele detecte no gráfico as oportunidades e ele faça as entradas ou de compra ou de venda. Essa opção aqui é uma opção interessante, eu não detalhei ainda, não expliquei nada sobre isso, porque só usa essa opção aqui para configurações específicas, né? Ela serve simplesmente para inverter o envio das ordens. Se o robô ele tem de entrar com a ordem de compra, se você deixar marcado em sim, ele vai entrar com ordem de venda. Se ele teria que entrar com ordem de vendas, você deixar marcado em sim, ele vai entrar com ordem de compra. Vamos deixar aqui em não, para que ele possa fazer as entradas normalmente. Aqui a definição do stop, né? O stop loss, né? Os pontos, a distância do stop e a distância do take profit, né? Aqui é o volume de ordem, né? Que vai ser lançado no gráfico. Se você está operando ações em lote normal, não é fracionado, você vai deixar com volume de 100, né? Para que ele possa lançar uma ordem no gráfico, que é o volume de 100 para ações lote normal. Aqui a distância é para você definir o tamanho do gap. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção nesse parâmetro, que eu vou explicar aqui para vocês, é um pequeno detalhe. Se você deixar definido lá 10 pontos, tá? 10 pontos no parâmetro do gap, tá? E o mercado ele abrir com 32 pontos de diferença do dia anterior para o dia seguinte, a distância do gap, o robô não vai fazer entradas no mercado, tá? Porque esse parâmetro ele serve especificamente é o fator principal da estratégia do robô, porque esse parâmetro serve para que o robô ele detecte, ele faça a leitura e ele para que ele determine se ele vai fazer entradas de compra ou de venda. Se o mercado ele abriu na, na alta do dia anterior ou se ele vai abrir na baixa do dia anterior, o robô vai fazer a leitura do gráfico e ele vai determinar se as entradas vai ser de compra ou de venda. Então, por isso que nós deixamos sempre um volume aqui um pouco alto para que não possa ficar nenhum ativo sem o robô fazer entrada.
Espaçamento entre os aumentos. Vou explicar para vocês aqui também, já deixei essas linhas aqui para ficar mais fácil. Você está fazendo as entradas, né? O robô está fazendo a entrada com os lotes normais. Beleza, mas você ali vai determinar se você quer que ele faça novas entradas a cada um ponto que o gráfico andar, a cada 2 pontos ou a cada 3 pontos, tá? É simplesmente para isso. Você determinou, eu deixei aqui em 3. De cada 3 pontos que o mercado andar, que o robô tiver oportunidade, ele vai fazer uma nova entrada. Se você marcar em um, como nós temos deixado aí nos presets, a cada ponto ele vai fazer uma entrada, mas aqui você pode estar editando que não vai fazer influência nenhuma na estratégia do robô. Aqui é o volume do primeiro aumento. O que é que acontece? Se você quer que ele trabalhe com o fator de multiplicação, você vai deixar aqui marcado o mesmo volume que tem aqui que você deixou para o tamanho do lote que ele vai operar. Se ele vai operar com uma ordem de um lote, beleza, você deixou aqui. Aí você vai colocar aqui também. Mas se você quer que a cada ordem que ele vá lançando, ele faça um aumento das ordens, você quer que ele multiplique, ele entrou aqui com uma ordem com volume de 1. E você quer que na segunda ordem ele entre com volume de 2, aí você coloca aqui, ó, multiplicar por 1, tá? Ele vai lançar uma ordem, vai ficar lançando uma ordem, uma ordem, uma ordem. Se você colocar 2, ele vai ficar lançando duas ordens, duas ordens, duas ordens. É para isso que serve esse parâmetro, tá bom? Esse parâmetro aqui é muito importante para você determinar quantas ordens que o robô, até quantas ordens ele pode lançar no gráfico, ele pode fazer entrada em cada ativo, tá bom? Eu quero que nesse ativo aqui ele só faça 10 entradas, você vai determinar aqui 10. Isso aqui é um fator muitíssimo importante também, porque o que acontece? Se você está operando alavancado, e você tem uma alavancagem de 10 vezes mais no ativo, você vai determinar aqui que o robô só vai poder entrar com 10, fazer uma entrada com 10 ordens nesse ativo, porque você não vai ultrapassar o limite da sua alavancagem, tá bom? Então esse parâmetro aqui serve para isso, a quantidade de ordem que ele pode lançar em cada ativo, tá bom? Aqui eu acho que é um parâmetro muito fácil de vocês entender, porque quem já opera com robô já está acostumado com esse parâmetro, que as configurações de ganho de metas financeiras, né? Ganho, perda, você determina aqui e a perda máxima para cada entrada, para nova entrada. Vou explicar aqui rapidamente aqui para que vocês entendam, já que eu estou detalhando aqui os parâmetros do robô. Digamos que na primeira ordem que ele lançar, nas primeiras entradas que ele fizer, você só quer que ele negative R$ 5. Um exemplo, 5 pontos, né? 5 pontos. Você vai deixar marcado aqui em 5. Quando ele fizer a primeira entrada e ele negativar 5, ele vai fechar, tá bom? Se você deixar marcado em 0, ele vai continuar operando, né? Como nos presets que nós temos configurado. Perda máxima para encerramento, você determina aqui quanto que você acha que deve parar de operar se por acaso ele negative. Se ele negativar 50, eu quero que ele não opere mais nesse ativo. Aí você determina aqui, tá entendendo? Ganho máximo para nova entrada, tá? É o mesmo, funciona da mesma forma que a perda. Na primeira entrada que ele fizer, se ele ganhar 10, eu quero que ele feche e faça uma nova entrada. Aí você coloca aqui 10. Ganho máximo para encerramento. Fechar, parar de operar. A minha meta do dia nesse ativo é 50. Então você coloca aqui 50. Beleza? Quantidade máxima de operações, tá? Observe que você deixou aqui que o robô só pode lançar 10 ordens
consecutivamente nesse ativo, mas você quer que quando ele lançar essas 10 ordens, que ele pegar o take profit, você quer que ele não opere mais, não lance mais ordens. Então você vai colocar aqui quantidade máxima de operações. Então você coloca aqui uma. Por quê? Ele vai fazer somente uma operação nesse ativo com a quantidade de 10 ordens, entendeu? É simplesmente é, é simplesmente para isso que serve esse parâmetro, tá? Aqui você vai determinar, deixa eu ver se eu consigo, porque pronto. Aqui é a quantidade de operações com lucro, tá? Se você, ó, quando ele tiver é, fizer 4 operações com lucro, eu quero que ele não opere mais. Tá bom? Isso aqui serve para isso. Quantidade máxima de operações com prejuízo. Está bem detalhado aqui, né, pessoal? E aqui é o parâmetro dos horários de entrada, tá? Para que serve aqui essas duas opções, tá? A abertura do mercado de ações, nós sabemos que é das 10, então ele vai abrir às 10 horas. E para que tem aqui esses dois parâmetros? Vou explicar para você. Digamos que você quer que o robô comece a operar na abertura. Você deixou marcado em 10, tá? 10 horas ele começa a operar, beleza. Ah, eu quero que ele pare de lançar as ordens. Eu quero que ele pare de lançar as ordens. 2 horas. Vamos marcar aqui 14, tá? 2 horas. Mas ele vai parar de lançar as ordens, tá? E você quer esperar uma nova oportunidade do mercado. Você vai deixar aqui o horário máximo para o fechamento do pregão. Ele não vai ser desativado. Ele vai ser desativado parcialmente. Ele vai parar de lançar as ordens e você quer buscar uma nova oportunidade, aí você vai deixar marcado aqui para as 18. E aqui, deixa eu fazer a mudança aqui. E aqui, você vai deixar marcado esse início, ó, horário, vamos lá, horário do início. Tá? Horário do início 2. Por exemplo, você pausou ele aqui em 2 horas. Você vai botar ele aqui inicial em 2 horas. Porque se você achar uma oportunidade do mercado, você vai poder estar fazendo aqui, ele vai poder estar fazendo novas entradas, tá? E como é que vai funcionar isso? Você vai vir aqui no parâmetro de configurações e você vai fazer a alteração aqui nesse parâmetro, tá? Ah, eu encontrei é o que ele parou, mas eu estou analisando e eu acho que ele deve continuar a operar. Você vai aumentar aqui para 17, vai clicar em OK, ele vai reiniciar e ele vai continuar operando a partir das 2 horas da tarde e você vai determinar aqui a pausa que ele deve pausar de lançar as ordens, se você quiser, né, às 15 horas e assim por diante. Bom, isso aqui vocês já entenderam, um parâmetro muito simples de entender, e é simplesmente assim que o robô funciona, tá? Depois de montar o seu preset, é só você salvar o preset e fazer as implementações nos outros ativos. Bom, vamos lá aqui rapidamente. Digamos que você vai operar com a banca de 1K. Beleza. E os ativos estão alavancados com alavancagem de 10 vezes mais. Então, você determinou aqui, na quantidade de aumento, até 10. Ele vai lançar 10 ordens. Você está no seu limite de alavancagem. Você só vai, pagar a alavancagem, né, que você tem do seu ativo por uma unidade, por um contrato, né? Deixa eu abrir aqui a observação do mercado para eu mostrar aqui uma coisa interessante aqui para vocês. Beleza, vou clicar aqui com o botão direito aqui e vou vir aqui em colunas. Observe, ó, que aqui você pode encontrar todas as informações que a corretora disponibiliza para os ativos, tá? Você pode habilitar aqui, vamos habilitar aqui a questão da margem.
E você pode estar encontrando aqui todas as informações que você quer para o ativo. Vamos fazer aqui uma simulação. Digamos que nesse ativo aqui eu tenho que ter uma margem de 14 reais. Vamos abrir aqui o parâmetro de configurações de robô e ele tem uma alavancagem de 20 vezes mais. Então, o que acontece? Eu vou determinar para o robô. A minha corretora me dá alavancagem de 20 vezes. Então, o robô pode lançar 20 ordens que eu vou estar alavancado com um volume só, tá? Do ativo que está alavancado, né? Você está entendendo aqui perfeitamente como é que funciona. Vou determinar aqui quantidade de 20, eu vou estar alavancado e eu só vou poder deixar que o robô opere com o volume que a corretora está lhe disponibilizando que você alavanque o ativos, né? Uma recomendação que você está montando aí um preset para a banca de 1K, você selecione, dependendo da sua corretora, os ativos alavancados, coloca aqui a quantidade da alavancagem, como eu expliquei agora há pouco, tá? E eu recomendo que você opere no máximo em 4 ativos, tá? Cada ativo que você for operar, você vai escolher os ativos que você tem alavancagem e você vai colocar a quantidade de ordem que ele pode enviar baseado na alavancagem, tá, pessoal? Porque fica mais fácil de você poder estar pegando aí o seu lucro aí batendo as suas metas diárias, né? Essa opção aqui eu tenho explicado no vídeo anterior. Esse botão ele serve para quando que você quiser fechar as operações todas do gráfico que o robô tem feito tá aberta, você clica aqui em zerar, ele vai fechar todas as operações. E você não quer que o robô opere mais, então você vai clicar aqui onde está ativo e ele vai ficar inativo, ele não vai operar mais, tá? Então fez o preset, fez as configurações, colocou o robô no gráfico, botou para operar, bateu a meta, né? Atingiu o seu lucro máximo do dia, você vai abrir o ativo, vem aqui, zera, tá? As operações de cada ativo e clica em desativar. Se preferir aqui em negociação automatizada, você também desativa todos os robôs que tiver no gráfico, tá? Mas o importante não é você desativar na negociação automatizada do MetaTrader. O importante é você desativar, fechar as operações em cada ativo que o robô estiver operando. Você vem e fecha para que você não venha desativar a opção automatizada e fique ordens no gráfico, tá? Isso aí você pode estar se confundindo e tomando aí algum prejuízo aí, dependendo das operações, tá bom, pessoal? Então é isso aí, cada um pode estar fazendo aí a configuração do seu preset, né? É simples, só fazer a multiplicação do valor que você tem em conta, em banca, tá? E você vai colocar os ativos alavancados para você operar e você vai fazer a contabilidade, né? Eu tenho R$ 1.000 de conta, se eu posso alavancar ou se eu posso, como é que se diz? Alocar de margem R$ 600, né? Só posso alocar de margem 600, então eu tenho R$ 600 para operar no MetaTrader. Eu tenho os ativos que eu tenho que alocar de margem para cada ativo R$ 50. Mas esse ativo me dá alavancagem de 20 vezes mais. Então eu posso operar em 4 ativos, né? Que eu vou precisar de R$ 200 de margem para esses 4 ativos alavancado em 20 vezes mais. Então você pode operar com 4 ativos, tá? Não tem problema nenhum operar com 4 ativos com alavancagem de 20 vezes. Só fazer a determinação, como eu expliquei, nos parâmetros do robô. Aqui, ó, margem R$ 50, alavancagem de 20 vezes. Determina para o robô que ele só pode operar nesse ativo com um volume 20 vezes do ativo que você está alavancado, de compra ou de venda, beleza? Então você vai precisar
para 4 ativo, R$ 200. Você tem 600 alocado. Vai ficar 400 de margem para que se o mercado venha a dar uma negativada e você, a corretora, não venha te estopar, tá bom? Quem tiver mais dúvidas aí, quem não entendeu, é só estar me chamando aí no WhatsApp, nos grupos, nas redes sociais, que eu vou estar auxiliando todos vocês, tá ok, pessoal? É só mais uma coisa, pessoal. Não precisa de tanto dinheiro para operações, tá? Vocês não têm o costume, tudo bem, você está chegando agora no mercado, mas não precisa de tanto dinheiro para operações. Você só tem que saber qual é a margem que você tem que ter para cada ativo, como eu expliquei aqui várias vezes. Eu estou dando aqui um exemplo. Ó. Estamos aqui com ao Magazine Luiza e digamos que eu preciso de margem para fazer day trade com a Magazine Luiza de R$ 50, tá? E esse ativo eu tenho uma alavancagem de 20 vezes. Então eu vou poder lançar 20 ordens no mercado com a margem de 50, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu estou com a banca de 1K, eu vou fazer isso, vou colocar 4 ativos. Cada ele ativo, vou limitar no robô, tá? A quantidade de ordem que ele vai lançar, baseado na alavancagem, e eu vou poder operar apenas com R$ 200 de margem, tá bom? É assim que funciona, não tem nada de complicado. Espero que vocês tenham entendido, né? E eu recomendo sempre que se inscreva no canal, todo mundo, quem está no grupo, quem não está, quem está chegando, porque eu estou sempre colocando aí novidades aí no canal, tá? No canal aqui do YouTube. E você vai estar sempre sendo informado aí de todas as novidades que nós estamos postando aí, beleza, pessoal? Até mais.